bem-vindos ao podcast A Voz da Advocacia, o seu podcast jurídico, uma realização da OAB Arco Verde em parceria com a TV LW. Eu sou Rubens Lacerda e hoje vamos ter um episódio especial dedicado ao Dia da Mulher. O Dia da Mulher não é apenas uma data, é um dia que representa muitas conquistas, muitas lutas, muitos direitos. E aqui em Arco Verde, o Dia da Mulher tem voz, tem cores, tem histórias e trajetórias. Desde a militância na advocacia à gestão pública. Temos 3 convidadas que vão debater sobre o tema, nos informar e explicar e nos conscientizar de que a mulher sertaneja é forte e merece ser respeitada. Lucitelma, por favor, se apresenta para o pessoal que ainda não te conhece. Eu sou Lucitelma, sou professora, estou como secretária da Mulher das Políticas de Arco Verde e estamos aí na luta defendendo as mulheres. Tenho uma trajetória grande, né? Passei 12 anos na educação como gestora de uma escola, tenho experiência também como coordenadora de setor social, então estamos na luta aí. Que bom. Alessandra, prazer, querida. Por favor, se apresenta para a nossa audiência. É um prazer, professor Rubens. Eu sou Alessandra, eu sou advogada e sou professora também da Faculdade Facom e sou presidente da Comissão de Igualdade Racial, né? E essa luta com as mulheres também negras é muito importante, né? E é um prazer imenso estar aqui com vocês e dividir essa mesa, né? Essa discussão com mulheres tão potentes e empoderadas que estão aqui presentes. Muito obrigada pelo convite. Doutora Ingrid, prazer recebê-la, querida. É um prazer, Rubens. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar também aqui, ladeada dessas mulheres que são fortes e que também fazem com que a nossa voz seja repercutida na sociedade, né? Meu nome é Ingrid Arcanjo, eu sou advogada, sou palestrante e professora. Eu milito na área do direito das mulheres desde 2017, desde a época que eu me formei, inclusive meu trabalho de conclusão de curso foi justamente sobre isso, e eu segui na trajetória acadêmica justamente lutando por esses direitos e trouxe esses direitos para minha advocacia, né? Então, eu atuo na área como advogada criminalista e familiarista e defendo mulheres e os direitos das mulheres nos tribunais, não é? E trago também essa defesa na minha fala, nas minhas palestras, nas minhas pesquisas, e é uma honra poder ter essa voz, não é? Porque mais mulheres precisam estar nesse lugar, não é? Temos pouquíssimas mulheres que têm a oportunidade de poder ter conhecimento e de poder divulgar esse conhecimento, então é muito importante, principalmente esse dia aqui, não é? Essa oportunidade para que a gente possa discutir e debater esses direitos que são essenciais a todos da sociedade. É um prazer tê-las conosco hoje. Doutora Alessandra, os dados são cruéis. A mulher negra, ela enfrenta os menores salários e também uma dificuldade na busca da proteção dos seus direitos. Conta pra gente como é ser mulher, negra, advogada no sertão de Pernambuco. Os dados realmente são alarmantes e nos entristece bastante. Ser advogada já é um bando de papel, né? Quando você se depara com uma mulher advogada negra, já se coloca e olha como um lugar de poder, né? Porque poucas têm essa representação. Então, quando você busca, inclusive em estatísticas, o próprio IBGE, você busca esses dados, você tem lá, dentre a população feminina, 60% das mulheres se declaram pretas ou pardas. Mas, quando você olha para os bancos das universidades, quando vocês olham para as profissões, a advocacia, a medicina, poucas você encontra uma representatividade muito pequena. E estar no sertão é ainda mais desafiador, porque este olhar ele fica um pouco mais acentuado, porque, e aí, vamos encontrar o quê?
o que é que aquela mulher preta pode trazer, pode representar. Para a população branca, é alguém que está ali por alguma razão, né, destoando do que seria normal. Para as pretas, é alguém que representa o que elas gostariam. E essa responsabilidade é muito grande. E é importante que a gente fale disso. Estamos no mês das mulheres e as mulheres pretas, elas são uma força de trabalho muito grande, né? Não é desmerecendo, mas é algo estatístico. As mulheres pretas têm menos escolaridade. As mulheres pretas trabalham em serviços geralmente domésticos. Então, quando se fala de uma mulher preta advogada, se fala também de representatividade. E é isso que eu espero, né? Que possa ser um exemplo para que as que estão nas bancas de faculdade digam assim, eu posso chegar até lá. Eu posso ser uma advogada, eu posso ser uma juíza, eu posso ser uma procuradora, né? Eu, mulher, posso muito. É isso. E sobre esse papel da Comissão de Igualdade Racial, como é que está o cenário aqui na nossa cidade, na questão de racismo estrutural, denúncias, o que é que a comissão ela tem implementado na prática para vencer esse desafio? Nós temos, em conjunto com a Comissão de Igualdade Racial, trabalhamos junto com um movimento que, na verdade, a Comissão de Igualdade tem que trabalhar com movimentos. E nós trabalhamos com um movimento negro que já existe aqui no Sertão há mais de 50 anos, que pode ser que não seja conhecido, mas existe a ARCA, que é uma associação histórica que representa e traz isso a todo momento, não só para a representação, vamos dizer assim, pessoal, mas também a representação cultural. Muito da nossa cultura aqui advém de matrizes africanas, né? Então, a gente tem aqui o coco, o boi, tudo isso tem essa raiz, o maracatu tem toda essa raiz. E quando se fala da Comissão de Igualdade Racial, é uma comissão que ela traz em seu papel trazer essa informação, principalmente do que é o racismo. É tão difícil as pessoas compreenderem o que é o racismo. E ainda dizem assim, é mimimi. Racismo, ele vem de várias formas. E o estrutural também acontece na nossa cidade, né? E como é que a gente pode definir, caracterizar? São atitudes que, para quem não conhece e não sabe, são atitudes normais. Parciais, não tem problema nenhum. Mas voltando para a ARCA, minha gente, esse movimento social tem trazido várias e várias, enaltecendo a cultura também negra. O ano passado tivemos, no Dia da Consciência Negra, um grande movimento, homenagem a diversas representatividades, e hoje essa mesma entidade entregou ao nosso prefeito, há mais ou menos uma semana atrás, um pedido para que fosse montado um conselho municipal com relação a questão de raça e gênero, porque esse conselho, existe o Ministério da Igualdade Racial que disponibiliza milhões não, na verdade são 6 bilhões disponíveis para as prefeituras e os estados que implementarem estratégias e culturas para acabar com a desigualdade racial. Então, nós estamos no caminho, né? É um caminho longo, sim, porque o racismo a gente não acaba da noite para o dia, mas a gente pode, sim, implementar ações e culturas para que isso desapareça. E na Secretaria da Mulher, Lucitelma, qual é a principal queixa da mulher negra quando ela procura auxílio, quando ela procura acolhimento? Olha, segundo os dados, a maior vítima também são as mulheres negras, né? Lá, de uma forma geral, a gente atende todas as mulheres que são vítimas de violência, né? E como a mulher negra é o maior índice, a gente atende ela, mas não com a questão racial, mas como mulher mesmo, né? As mulheres que são espancadas, que são vítimas da violência doméstica, nesse tipo de área aí a gente atende e acolhe elas.
da melhor forma possível, né? Sim. Alessandra, você é uma autoridade nesse assunto e com essa sua representatividade, eu queria que você desse um recado para estudante do ensino médio que está na escola pública, que gosta do curso de Direito, sonha em ser advogada, juíza, promotora, mas de repente vem aquele pensamento que diz, isso não é para mim, eu não posso, é difícil demais, eu não tenho um sobrenome. Dá uma mensagem motivacional para essa estudante. Você que é estudante de direito, né? Que está aí nos corredores, né? Pensando como é que vai ser depois que eu terminar o curso, né? Ou como é que vai ser minha trajetória agora que eu estou no início do curso. O que é que eu posso escolher? Você pode tudo. Você pode ser advogada, você pode ser uma juíza, você pode ser uma procuradora, né? Existem exemplos pelo Brasil inteiro. E eu quero citar um exemplo que, para mim, é grandioso. Nós temos uma ministra no STJ, que é uma ministra preta, que foi secretária da Secretaria Nacional de Igualdade Racial, também foi conselheira nacional da OAB. Então, ela, como muitas de nós pretas, também teve dificuldades. Não é fácil para pretas e não pretas, mas para nós mulheres não é fácil. Mas podemos estudar, podemos nos aperfeiçoar, nos especializar e sermos melhores. Então, força, fé e muito estudo. Nós somos reconhecidas por sermos brilhantes, por sermos inteligentes e, principalmente, por sermos perseverantes. Então, a amiga que está na banca, a amiga que está sentadinha estudando, continue estudando, porque você vai conseguir. Como eu consegui, como a ministra do STJ conseguiu, como tantas outras mulheres pretas conseguiu, você também vai conseguir. Estude, se aperfeiçoe. É isso que eu desejo a você. Ótimo. Doutora Ingrid, além de especialista em direito penal, a senhora também é especialista em direito das famílias. Isso. Nesse tema, a gente tem uma questão sensível, que é quando a dependência financeira da mulher se torna uma algema, uma prisão em um relacionamento tóxico, muitas vezes se submetendo a alguns tipos de agressões. Então, como é que o direito das famílias possa ser utilizado como uma ferramenta de libertação dessas mulheres? Ou a justiça ainda está muito lenta para quem tem tanta pressa de sair desse relacionamento tóxico? Rubens, eu vou lhe dizer o seguinte, hoje em dia, nós temos leis que protegem a mulher no momento do divórcio. Tanto a Lei Maria da Penha, a gente vê que no busto da Lei Maria da Penha temos proteção. Quando a mulher vai pedir uma medida protetiva, a própria delegacia já pode pedir, não pedido da medida protetiva, que o divórcio já seja homologado o quanto antes, para que a gente não tenha o retrabalho, né, de entrar com uma ação à parte, além da medida protetiva, para pedir o divórcio e esperar o tempo transcorrer, para poder o juiz dar o divórcio àquela mulher, e eu vou falar assim em termos simples, claro, para toda a população entender. Para o juiz dar o divórcio da mulher e dar os alimentos da mulher, isso já pode ser pedido na própria medida protetiva. Infelizmente, a maior parte das medidas protetivas, eu vou dizer assim, 99% das medidas protetivas, elas não vêm com esse pedido. Então, muitas mulheres que me procuram, que já têm uma medida protetiva, a medida protetiva ainda não tem esse pedido. Então, eu tenho que entrar com ação à parte, eu tenho que despachar com o juiz, informar que é uma mulher que é vítima de violência doméstica, informar que essa mulher está em estado de vulnerabilidade, porque ela dependia financeiramente do seu ex-marido, do genitor do seu filho. Então, assim, tudo isso é uma situação muito desgastante para a mulher ainda, não é? Nós, hoje em dia, temos
o protocolo de gênero, não é, do CNJ, que faz com que a mulher ela não passe por essa violência processual, que, querendo ou não, o tempo de espera no judiciário é, querendo ou não, uma violência processual, mesmo que a gente coloque nas petições que é uma mulher vítima de violência doméstica, que deve ser respeitado o protocolo de gênero do CNJ, mesmo assim a gente ainda passa uns bocados no judiciário, tá demorando demais para sair, os alimentos até os provisórios. Então, assim, é necessário que a gente estimule, sim, as mulheres a procurar o judiciário, a procurar seus direitos, porém também é necessário que nós, como advogadas, nós que estamos na linha de frente, como Lucitelma e todas as outras, a gente também busque que a justiça tenha suas melhoras, não é? Porque não adianta a gente divulgar todas as leis, se as leis hoje em dia elas não estão sendo atendidas com eficácia, né? Hoje em dia, com o tamanho da cidade de Arco Verde, com a quantidade de medida protetiva que sai por dia nessa cidade, deveríamos ter uma vara já de violência doméstica na nossa cidade, entende? Então, assim, eu vejo que também o judiciário está assoberbado de processos, né? Porque não é só medida protetiva, não é apenas mulheres com violência doméstica que passa pela segunda vara criminal, mas também tem outros tipos de processos, né? Então, voltando para a questão da mulher que tem aquela dependência econômica do seu ex-marido, a gente está falando aqui de uma situação que ela é estrutural, não é? Então, é ensinado para as meninas, é ensinado desde cedo que o que vai garantir para ela um futuro é estar bem casada. É estar com o homem do seu lado. Você só vai ter segurança se você estiver casada, se você tiver alguém que lhe proteja, não é? Não é ensinado a elas que ela pode ser a sua própria mantenedora. Ah, não, tudo bem, você vai se casar, minha filha, tá certo, mas saiba que você precisa ter conhecimento, você precisa ter um trabalho, você precisa ter algo que lhe sustente. Porque a gente sabe que hoje, antigamente, se priorizava muito estar casado e se manter casado até o fim da vida. Mas hoje em dia a realidade não é essa. E principalmente passando por situações de violência, a mulher ainda fica muito arraigada com aquele medo de sair de casa justamente por não saber como é que vai ser mantida, não é? Então, assim, primeiramente, é necessário que essa estrutura social ela seja quebrada desde os primórdios, desde o início, desde a educação das suas filhas. Então, as meninas precisam saber que precisam saber se defender, precisam saber ganhar o seu pão de cada dia, porque aquele homem que vai estar ao seu lado, ele estará ali para complementar a sua vida e não como base estrutural, não é? Então, assim, é necessário que a gente faça essa implementação desde cedo para as mulheres. E quando a mulher, Lucitelma, ela toma a coragem de sair de casa e só sai com a roupa do corpo, procura a Secretaria da Mulher buscando esse auxílio, como é que vocês fazem esse acolhimento? Vê só, quando a mulher ela tem coragem, porque se diz muito por aí que muitas vezes a mulher gosta de apanhar, né? E na verdade não existe isso, é como ela estava dizendo. Existem muitas questões de uma mulher não sair de casa. Uma delas é a dependência financeira, a dependência emocional, a dependência dos filhos, né? Quando a mulher sai com a roupa do corpo, que procura a secretaria, ela é inserida nas políticas públicas do município. A gente faz constantemente oficinas profissionalizantes para que elas aprendam uma profissão e comecem a ganhar seu próprio dinheiro. Nós temos grupos de empreendedoras, a qual a gente dá um suporte, que ela também pode entrar, né? E, no mais, a gente vai tentando enquadrar ela no município naquilo que é possível. Desde creche aos filhos, escolas, enfim, toda a estrutura da assistência social, a gente requer para que essa mulher seja bem atendida. Fique bem e fique em segurança. Então a mulher ela pode ter a certeza, né, de que tomando essa decisão, a Secretaria da Mulher está de portas abertas para claro. recebê-la. E o que eu digo que é mais interessante é justamente isso. É preciso que a mulher tenha coragem de dizer, de expressar.
Porque há pessoas que dizem que o número de notificação ele é grande, e é. Mas um número ainda maior são os subnotificados, que muitas mulheres sofrem em silêncio. Elas não pedem socorro, elas não denunciam, justamente por medo, né? Por medo de não ter com quem contar, por medo do que vai enfrentar. E é isso que a gente diz, o primeiro passo a ser feito num relacionamento tóxico, agressivo, é o pedido de socorro. É você pedir, é você não se calar e dizer, não, eu estou caindo fora. Aí tem a rede de proteção, toda uma rede de proteção, que vai garantir com que essa mulher saia e fique segura. Dos 3 feminicídios que teve aqui em Arco Verde o ano passado, nenhum deles estava sendo atendido pela Secretaria da Mulher, ou seja, nenhuma delas fez nenhuma denúncia, não procurou ajuda. Então, assim, é mais fácil o cara fazer alguma coisa com a mulher quando não há suspeita. Mas quando ela está com a medida protetiva, né, que hoje a gente já tem, além das medidas protetivas, já terem avançado um pouco, a gente tem a UPR, que é um dispositivo seguro para a mulher. Né? É colocado uma tornozeleira no agressor, o juiz determina o raio de quilômetro que ele pode chegar ou não, e ela fica com um dispositivo que vai mapear quando ele se aproxima ou não da vítima. Então, eu estou com um aparelho, se eu percebo que ele já passou do raio de limite, já vai apontar. Se ele se aproximar mais ainda, aquilo vai intensificar para que você tome alguma providência. Se por acaso a mulher não tomar, o CEMEP em Recife já é acionado. Então, de imediato, já manda uma viatura. Então, tem medidas que podem ajudar a mulher ficar em proteção, além do abrigo, né, quando a mulher não pode continuar na cidade, até que o agressor seja preso, ou se ela corre um risco iminente de morte, a gente tem os abrigos do Estado, que a gente também tem esse suporte, né? Tem 4. No Estado a gente não sabe onde fica, é uma coisa totalmente sigilosa. Para você ter ideia, a gente teve que levar uma vez, o carro foi até um certo limite, de lá o pessoal da Secretaria da Mulher veio buscar, porque a gente não tem noção onde fica. Então, lá ela pode ficar com os filhos, é protegido, tem assistência social, tem assistência psicológica, assistência jurídica. Então, todo essa rede de proteção está envolvido para proteger e fazer com que a mulher fique em segurança. Muitas vezes a gente se depara com a situação, né, de que a violência, ela não é só física. Existem outras formas de violência. Exato. E nesse campo da violência por dependência financeira, doutora Ingrid, a gente percebe que o pagamento da pensão pelo ex-marido, pelo ex-companheiro, às vezes é uma forma assim que ele quer castigar a mulher ou exercer um controle sobre a vida financeira da ex-mulher, da ex-companheira. E muitas vezes também os filhos se tornam moeda de troca. Isso. Como é que está essa realidade no dia a dia de sua militância como advogada de família? Rubens, é bem claro mesmo que isso acontece constantemente, né? Diariamente vemos processos como esses. E por incrível que pareça, esses homens, eles fazem com que, geralmente, como eles têm mais condições, muitas vezes eles até entram com o processo antes mesmo que a mulher, porque ela, querendo ou não, ainda fica com pena, fica sem querer constranger ele, fica sem querer dar entrada no processo. E eu quero dizer para você que se você tiver medo de entrar com o processo, não tenha, porque ele não vai ter receio de querer lhe prejudicar. Então, assim, eles geralmente entram logo com o processo e muitas vezes, por mais engraçado que seja, é cômico isso, se não fosse trágico, eles pedem alimentos a elas. Eles têm a cara de pau, e desculpa aqui pelo termo, porque realmente é isso, de chegar e dizer que se ela não tem condição de criar os próprios filhos, que ela entregue-os para ele, que ele vai ter condições de criar, e ele pede alimentos para ela.
Isso já aconteceu em vários processos, não é? Porque, querendo ou não, como eles conhecem elas e eles sabem que elas têm medo de mostrar as provas que elas têm, então eles utilizam do pavor. Quando elas sabem que eles fizeram esses pedidos nos processos, elas já pensam, doutora, eu vou perder. Doutora, ele tem muito conhecimento. Doutora, ele tem condições financeiras, então ele vai colocar isso para frente e eu vou perder meus filhos. Então, assim, é importante saber que existe o conhecimento dele, porque, querendo ou não, ela sabe que ele conhece muito mais do que ela, principalmente as leis, por isso que eu digo, mulheres, procurem saber dos seus direitos. Então, quando a gente vai informar elas, a gente diz, não, entenda, existe um trâmite judiciário e todas as provas que você conseguiu reunir, nós iremos mostrar para o juiz e ele vai ver que a realidade não é essa. E aí, lá na frente, eles, querendo ou não, percebem que elas têm mais poder, mais força do que eles imaginavam, não é? Porque, assim, infelizmente, nós vivemos numa realidade em que o homem, nesse momento, ele usa da fragilidade das mulheres, né? Eles utilizam o ponto mais fraco, que é os filhos, não é? Então, quando não se tem filhos, o que é que acontece? Eles utilizam justamente da baixa autoestima daquela mulher, do potencial que ele tem sobre ela, quanto aos sentimentos, né, quanto às suas emoções. Então, a violência psicológica, ela já é muito forte ali, porque já é induzida desde o início do relacionamento. Então, ele faz com que ela acredite que ela não vai ser nada nem ninguém se ela não tiver ele, não é? Então, ela fica realmente nessa sensação de estar sem chão, não é? Então, isso não começa apenas no momento da separação, por isso que é muito importante a gente cientificar essas mulheres, porque isso vai começar desde o início do relacionamento mesmo, porque é de pouquinho em pouquinho, porque nenhum homem ele vai apresentar ali no início do relacionamento que um dia ele vai se separar e vai carregar os filhos e vai deixar ela sem nada e vai dizer que ela não presta, que ela não tem conhecimento, e humilhar aquela mulher. Então, assim, é importante observar os pequenos traços que ele vai demonstrando dia após dia. E na realidade do judiciário, nós lutamos mesmo, nós batemos na porta do juiz, nós encostamos a barriga no balcão para fazer esses pedidos dessas mulheres, porque a gente quer mostrar ao juiz que ali não é só mais um caso, ali realmente é um caso que está necessitando do olhar dele, do olhar empático com aquela mulher, para que isso seja concedido o quanto antes, não é? Porque, assim, mulheres em estado de vulnerabilidade, elas estão alheias a tomar qualquer tipo de decisão e fazer com que todas as vontades desse homem, porque ele mostra o poder dele por meio dessas atitudes, não é verdade? Alessandra, a gente estava conversando antes de começar o episódio sobre questões de divórcio. Aí imagina só, a mulher está casada há 20, 30 anos, de repente acontece o divórcio e toma um susto porque não tem nenhum bem nem no nome dela, ou tudo está no nome do ex-marido, ou não está no nome de ninguém, mas o patrimônio existe, está no nome de terceiros. Numa situação dessa, ela vai sair com a mão na frente e outra atrás, ou tem solução de rastrear esse patrimônio? Tem solução para rastrear patrimônio. Eu tive uma situação bem peculiar, né, a essa, com uma cliente que a gente acredita que só acontece com mulheres que têm pouco conhecimento, donas de casa. Na verdade, a cliente era uma pessoa culturalmente bem informada, com graduação, pós-graduação, e durante todo o período do casamento, toda a contribuição dela ia para dentro de uma conta conjunta. E todos os investimentos eram feitos em nome do ex-marido. E para ela estava tudo bem, porque todas as contas de casa estavam pagas, o colégio de criança estava pago, os carros novos, estava tudo bem. E na hora do divórcio foi exatamente isso, mas tem solução, né? Nós podemos criar esta rede
né? Então, neste caso específico, eu acredito para todas as mulheres que nos escutam, cuidados com os seus salários, as suas remunerações, né? Então, você pode ter uma conta individual, você pode ter patrimônio no seu nome, não tem problema. Isso não quer dizer que não existe amor. Existe sim respeito. E existem as medidas legais para que a gente consiga isso. E durou um certo tempo, levamos um bom tempo para que a gente conseguisse rastrear parte do patrimônio, mas graças também a uma grande amiga dessa minha cliente, que se infiltrou quase como um agente secreto num dos grupos dele de participação econômica e conseguiu descobrir muita coisa. São caminhos, mas que não é insolúvel e é capaz, sim, de realmente você ter de volta a sua liberdade. Então, não são mulheres desinformadas ou são mulheres de pouco conhecimento que passam por isso. Essa violência econômica, ela é muito mais forte nas classes mais altas, porque a indicação para as mulheres é: olha, eu estou tomando conta do que é nosso. Você não tem uma boa vida, você não mora numa casa boa, seus filhos não estão em boas escolas, né? Então, a mulher se sente protegida naquele momento. E como entende que aquele é o seu companheiro de uma vida inteira, né? Como disse a doutora Ingrid, tudo não começa de repente. Existe um trabalho de estratégia desde o início do relacionamento. Então, essa minha cliente, após muito desgaste psicológico e também financeiro, conseguiu reaver parte do patrimônio que ela detinha, né, e que contribuiu para que isso. Porque muitas vezes as mulheres que estão dentro dos seus lares pensam assim: ah, mas eu não trabalho. Ah, mas eu nunca trabalhei. Você contribui para que o homem da sua casa, o seu marido, ele constitua aquele patrimônio. Exatamente. Quando você está dentro de casa, você elimina da conta uma possível funcionária dentro da sua casa. Ele elimina da sua conta também gastos excessivos com alimentação. Então, você contribui sim para o patrimônio do seu casamento e dos seus filhos e seu também. Então, acordem, mulheres. Busquem, conversem, falem com outras mulheres. Nós precisamos fazer uma rede de apoio uma das outras. Nós não somos concorrentes. Por outro lado, nós somos aliadas umas das outras. É verdade. Doutora Ingrid, nesse cenário da mulher advogada, você preside a comissão da advogada mulher aqui da UAB de Arco Verde, e a gente percebe o seguinte, que muitas vezes o fórum, a sala de audiência, possa ser um local mais hostil, mais machista. Quais são as principais queixas, qual é o descumprimento mais recorrente das prerrogativas quando se trata da mulher advogada? Rubens, graças a Deus, pelo menos aqui na região, a gente não tem tido descumprimento de prerrogativas da mulher advogada aqui. Geralmente, quando se tem, na delegacia comum. Mas, assim, graças a Deus, nos últimos anos, a gente não tem passado por essa situação, não é? Todos têm sido muito bem respeitosos, mas para uma questão de alerta, é importante certificar para as pessoas que não tenham conhecimento de que é necessário que você, como advogada, tenha noção de que, numa audiência, a mulher vítima de violência, né, ela não pode ser ouvida no mesmo ambiente que o seu agressor. Então, a partir do momento em que, em uma audiência, alguém tentar fazer com que os dois fiquem na mesma sala, você já se insurja, né? Você já pleiteia ao juiz para que os dois sejam ouvidos de forma separada, né? E que, se possível, ela fique em um ambiente separado, que ela nem tenha contato com ele, não é? Até porque os direitos do seu cliente também é o seu direito,
Não é? Se o cliente não pode exercer o direito dele, é uma quebra de prerrogativa do advogado, porque o advogado está ali para defender ele, né? Então, assim, um se contrapõe com o outro, né? Ou um se complementa com o outro. O direito do advogado precisa ser exercido para que o direito do cliente seja exercido e vice-versa. Então, assim, se eu não puder estar presente com minha cliente numa delegacia em sua oitiva, então isso é uma quebra de prerrogativa. Então, a advogada, o advogado, nesse momento, precisa se insurgir e dizer, não, eu estou aqui para acompanhar o meu cliente e eu vou permanecer aqui até o final da oitiva, até o momento que ele precisar. E ele vai falar aquilo que eu indicar para ele falar, e se ele não se sentir bem, não se sentir constrangido, a minha cliente, então ela não vai falar. Ela está aqui, justamente eu estou aqui como um apoio, não só como um apoio emocional, mas também com um apoio de direito, não é? É o direito delas nesse sentido, né? Mas graças a Deus, nos últimos anos não temos passado assim por uma violação de prerrogativas. O acolhimento, pelo menos aqui tem sido muito bom, porém gostaríamos realmente, né, de ter uma vara especialista nessa área, porque a gente sabe que em outras regiões a gente consegue transcorrer com os processos com uma agilidade muito maior. Por exemplo, em Caruaru tem uma vara especializada. Então, a gente consegue fazer com que o juiz entenda, ele acolha, ele tenha essa primeira audiência de acolhimento, que nem sempre temos aqui em Arco Verde, mas tem essa primeira audiência de acolhimento, ele ouvir só a vítima, entender o que é que tem acontecido, e fazer com que, e perguntar constantemente, de 6 em 6 meses, como é que essa vítima está. Então, assim, a gente percebe uma atenção maior e uma agilidade maior em varas especializadas de violência doméstica. Então, é um apelo que eu faço todas as vezes que eu vou falar em qualquer lugar, porque é necessário que haja uma união, né? E a gente tenha voz e vez no tribunal para que a gente consiga conquistar essa vara de violência, porque o fórum daqui a gente sabe que tem espaço para ter uma vara. Falta pessoal, mas aí tem um concurso que já está saindo pessoas aí, analista, vai ter o segundo concurso de técnico, porque o primeiro foi cancelado, né? Então, vai ter pessoas para poder ter essa carga de trabalho aqui em Arco Verde. Então, quanto a isso, eu acredito que é necessário a união, né, da advocacia, da sociedade, do tribunal, para que a gente consiga conquistar isso. Enquanto secretária da Mulher, Lucitelma, é importante que haja um bom diálogo, uma boa comunicação com essas autoridades públicas, né? Com delegados, com juízes, promotores. Como é que está sendo isso na prática? Rubem, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje é a Delegacia da Mulher não ser 24 horas. Mas em relação a essa relação com os delegados, com a juíza, que é a doutora Vivian, a promotora, que estava a doutora Joana, acho que não sei se já trocou, mas é muito boa, né? A gente encontra alguns delegados muito sensíveis à causa da mulher, que tem todo o cuidado, né, de não deixá-la exposta ali no hall da delegacia, de ficar numa salinha mais isolada, de ter o cuidado de levá-la em casa depois de uma denúncia. A gente tem encontrado, doutora Clívia é nossa delegada da Delegacia da Mulher, excelente, uma mulher que não para, é uma mulher que está sempre assim na necessidade, está sempre correndo atrás de fazer o seu melhor. E temos os delegados de plantão, né, que a gente tem assim grande parceria e eles acolhem e entendem as mulheres e dão todo o suporte necessário. Graças a Deus, assim, o que falta mesmo é a questão mais estrutural, né? Uma vara, a delegacia 24 horas, exatamente. Porque aí acolheria melhor, né? Essa porque questão. Mesmo com a delegacia como atendendo no horário de plantão, mas a mulher, ela não se sente assim, ela sente receio de ir. Tanto é que muitas dizem assim, não, vou deixar para ir na segunda-feira. Então, é difícil
para uma mulher que geralmente a violência acontece no final de semana, Exato. no feriado, à noite, e é justamente quando a delegacia da mulher está fechada. Ou quando é uma violência sexual, né? Para ela Isso. fazer uma denúncia Ou a- e contar detalhes a um homem é O mais seu complicado. acolhimento ali é bem mais complicado, porque ela não se sente bem recebida Não. nesse sentido, né? E aí, Rubens, só para acrescentar, eu estava ouvindo o depoimento de uma delegada do Acre esses dias, e ela estava dizendo que ela foi para uma cidade do interior do Acre que era assim, tinha pouquíssimos habitantes, e era uma delegacia que não tinha estrutura, né? Então, lá no interior do Acre tem muita violência contra a mulher, principalmente contra meninas e crianças, né? A gente sabe de muitas vulnerabilidades que existem lá. E as denúncias do Conselho Tutelar eram imensas. E quando as meninas chegavam lá, elas ficavam com medo quando chegavam na delegacia, porque o ambiente era hostil. Então, ela disse que começou a implementar uma sala de acolhimento. Ela pediu ao Estado que a ajudasse a essa campanha. Então, ela fez uma sala de acolhimento colorida, fez um ambiente em que as crianças e as meninas conseguissem se sentir acolhidas. Então, assim, é esse detalhe que falta realmente ao poder público, às políticas públicas, de entender que aquela situação é uma situação de extrema vulnerabilidade, que aquela pessoa precisa se sentir à vontade para poder relatar o que está acontecendo. Então, quando a gente fala sobre violência contra a mulher, a gente não está falando apenas de que isso é um trabalho individual da mulher que está passando. Não, é um trabalho coletivo, é um trabalho da população. Então, todos nós precisamos nos unir para que essa mulher ela se sinta à vontade para poder denunciar. E quando ela for denunciar, ela se sinta à vontade ao ser atendida e respeitada, ao ser atendida. Então, podem perceber que hoje em dia, na maioria das famílias, uma ou duas mulheres são negligenciadas, são violentadas, passaram por algum tipo de assédio, seja na rua, seja... Todas as mulheres passam por isso. Então, não é um problema individual, realmente é um problema coletivo, e que se a gente não se movimentar para que essas políticas públicas elas aconteçam de fato, elas nunca vão acontecer. Enquanto a gente achar que esse é um problema apenas da mulher que sofre violência, as coisas nunca vão mudar. E como você diz, Ingrid, a informação ela é essencial. Né? Para você ter ideia, como eu disse anteriormente, eu passei 12 anos numa escola. E quando eu saí, o ano passado, aquela reclamação, né? E eu encontrei um aluno, e ele disse, tia, por que saiu da escola? Tá onde? Aí eu fui explicar onde eu estava, né? Eu disse, olha, agora eu estou cuidando das mulheres. Por quê, tia? Aí eu disse, as mulheres que sofrem violência, que o marido bate nela, que o marido faz isso. E que saí dizendo assim, aí ele fez, oxe, meu pai faz isso direto com minha mãe. Aí, ou seja, é situação assim que para algumas famílias é tão normal que já banalizou, já não causa escândalo, já acha que faz parte da rotina. E ontem eu estive na escola ETE e eu sempre, como professora, né, eu gosto muito de dinâmica. E eu fiz uma dinâmica com eles. Eu peguei um copo descartável e pedi que cada frase que eles já tivessem passado por algumas situações, ele abrisse tirasse uma tirinha, né? E eu fui perguntando, né? Você conhece alguém que já sofreu violência doméstica? Aí, quem, né? Você já ouviu de uma amiga que o namorado proibiu de usar certa roupa, de não falar com um amigo, de pegar a senha do celular? E fui falando frases, assim, situações que são normais, que elas não entendem que é a violência. Né? Porque a violência psicológica ela é muito sutil, né? Muitas vezes vem em nome de amor. Não, eu lhe amo tanto que eu não quero que você fale com fulano, que eu não quero que você use essa roupa, que eu não quero que você vá estudar, que eu não quero que você vá trabalhar, né? E isso é uma violência, né? Porque, como você disse, há várias formas de violência, a psicológica, a moral, a patrimonial, sexual, a vicária, que agora é botar os filhos contra a mãe ou o pai, né? Então, são inúmeras situações. E quando foi no finalzinho, eu disse, pronto, agora eu vou encher o copinho que tiver inteiro. E não tinha nenhum, porque todo mundo passa diariamente situações de violência.
O que falta muitas vezes é a mulher compreender que está vivendo essa situação, né? Porque um grito, você inventar coisas, né? Quando a mulher diz assim, eu vou me separar, a primeira coisa que diz é assim, não, porque ela traiu ele. Ela deve ter arrumado outro, né? Então, qualquer caso, a mulher é sempre a culpada de uma separação. Sempre, né? A gente está tendo aí na mídia exemplos claros e dolorosos, né? Como a mulher que o marido matou os 2 filhos, se matou e ainda gerou a culpa nela, porque ela estava traindo. Então, assim, tudo, consequentemente, vai girar em torno da mulher. Ela não pode tomar decisão, ela tem que ser submissa a vida toda, ela tem que fazer apenas o que o marido quer, investir da forma que o marido queira, não trabalhar porque precisa cuidar da casa, dos filhos. E assim, não percebem. Outra vez eu atendi uma mãe que a filha estava com ameaça de morte e a gente levou ela para um abrigo. E a mãe foi lá procurar saber por quê, né? Ele disse, olha, ela foi agredida, tinha isso. Ela falou, nada, ele só faz puxar o cabelo dela. Como se puxar o cabelo não fosse um ato de violência. Né? Então, assim, isso é uma cultura muito arraigada no povo, que acha que o homem pode tudo e a mulher não pode nada. E a gente tem que quebrar essa história, tem que quebrar essa cultura, né? Exatamente. E essas políticas públicas do nosso estado, doutora Ingrid relatou um exemplo do norte do nosso país, mas aqui em Pernambuco, que a gente sabe que a violência ela é presente, os números eles denunciam isso, mas como é que está a preocupação do governo e do município, Lucitão, para que essas políticas elas cheguem para essas mulheres que estão passando? Olha, eu digo que precisava ser uma mulher governadora e uma vice-governadora para que tivesse um olhar especial para a questão da mulher em Pernambuco. A governadora Raquel, ela tem tido esse cuidado, ela tem tido esse olhar e tem feito um investimento muito grande na secretaria. E o prefeito, doutor Zeca, ele vem acompanhando e vem apoiando todas as ações da mulher, né? A gente ganhou o ano passado um carro da governadora. A gente está implantando agora, dia 26, o CRM, que é o Centro de Referência da Mulher, que vai poder ampliar as políticas públicas, os atendimentos para essas mulheres. A gente está com um projeto aí, Mães na Creche, que é de profissionalização, e a mulher que vai deixar o filho na creche, ela já pode ficar e participar de um curso de culinária, ou seja, ela vai aprender a fazer biscoito, doce, sobremesa, bolo. Todas as creches do município serão contempladas, serão 5 oficinas. A primeira começa para a semana, já na creche Dom Severino, com uma oficina de biscoitos artesanais. E assim a gente vai fortalecendo essas políticas de profissionalização para que a mulher fique independente financeiramente. Exatamente. E falando nessa independência financeira, a gente tem aqui na nossa cidade uma presença muito forte das mulheres trabalhadoras do comércio. Ou das mulheres que estão lá no dia a dia, pegando pesado, trabalhando duro, mulher que está lá no São Geraldo, no São Cristóvão, ou que está em outra cidade, em Buíque, Pedra, Sertânia, e que muitas vezes os seus direitos trabalhistas eles estão sendo ignorados ou sonegados pelo patrão. Alessandra, eu sei que você é professora de Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Então, qual é a dica que você dá para essa mulher que está tendo esse direito violado ou sonegado e como é que ela pode se planejar para que ela possa ter uma aposentadoria mais tranquila? Bom, para as mulheres trabalhadoras, né, elas têm que se atentar a reivindicar os seus direitos. É simples? Não, não é simples, mas é possível. As mulheres, a grande maioria, né, isso já é também dados estatísticos, as mulheres elas recebem menos do que os homens, isso é fato. E isso, quando elas se apercebem, principalmente numa área administrativa, que desenvolve o mesmo atividade que um homem, que faz com a mesma precisão, perfeição, e descobre que recebe menos, elas ficam frustradas. E aí
em algumas conversas comigo, como advogada, mas por que, doutora? Eu disse, mas aí tem um desconhecimento da lei. Existe já uma lei que lhe permite ganhar igualmente no desenvolvimento de um mesmo cargo e a empresa ser punida por isso. Então, é exigir seus direitos. Mulheres, conversem com advogadas ou com advogados, né, de militância da área trabalhista, conheçam o que vocês têm direito. Então, tem direito a férias, tem direito a 13º, tem direito a salário igual. Então, vamos reivindicar esses salários. Não tenham medo, porque a Justiça do Trabalho existe para justamente abrigar, principalmente aquelas mulheres que são mais frágeis, que são as mulheres que estão gestantes ou que se surpreendem com a gestação em meio ao contrato de trabalho. Essas daí realmente são mais vulneráveis, porque ficam sempre naquela, eu vou perder o emprego, eu estou grávida. Muitas delas eu tenho recebido informações e no escritório de que quando estão grávidas, só comunicam ao patrão quando já estão com a barriga, como dizem as pessoas, a barriga aparecendo. Porque têm medo de ser dispensadas antes do fim do contrato. Então, vocês têm garantia de emprego como gestantes. Então, não tenham medo de fazer essas reivindicações. Isso é algo que existe não só uma política pública de leis protegendo, mas também a Justiça do Trabalho para garantir esses direitos, né? E na área previdenciária, atentem-se, minhas mulheres, para as suas contribuições, né? Você que trabalha como manicure, né? Você que trabalha como massagista, né? Na área de estética, mas eu não vou conseguir porque eu não tenho como chegar até lá. Busquem um profissional da área e eles vão lhe direcionar, né? Hoje nós temos o SEBRAE e outras entidades públicas, órgãos públicos, que lhe direcionam para fazer a abertura de MEI, né? Como microempresário. Então, todos esses direcionamentos são possíveis para garantir que lá na frente você possa ter uma aposentadoria assegurada, o fruto do seu trabalho diário. Só para fazer um adendo que eu me lembrei da questão do direito do trabalho hoje em dia, da violência contra a mulher. Então, a mulher que foi violentada ou que tiver nesse processo, nesses trâmites de medida protetiva e tudo mais, é garantido a ela os 15 dias que ela se precisar se ausentar do trabalho. Os primeiros 15 dias é pago como se ela estivesse trabalhando pelo trabalhador. E após os 15 dias é o INSS que deve pagar. E aquela mulher que não trabalha e que precisa sair pela Previdência, é pago como se fosse um BPC-LOAS. Então, a mulher ela tem garantido hoje, que o STF já conseguiu garantir em decisão, que ela pode, sim, se ausentar do trabalho e ainda conseguir conquistar os seus direitos por ser vítima de uma violência doméstica, né? Então, isso é uma conquista, querendo ou não, porque as mulheres tinham receio de se ausentar, não. Vou para uma casa de proteção, abrigamento do Estado. Então, eu vou ter que passar algum tempo lá. Eu vou perder o meu trabalho aqui. Então, quando eu voltar, eu não vou ter onde trabalhar. Então, isso já é garantido por lei, né? E você vai continuar recebendo, porém, é necessário que tenha coragem de pedir a medida protetiva para poder garantir esse direito. Me faz lembrar, bem lembrado, doutora Ingrid, é que já existiu um caso em que, por conta de violência doméstica, a trabalhadora não conseguia ir trabalhar porque estava com manchas no rosto, no braço. Então, ela faltava. E não tinha um atestado médico. E aí, com o acúmulo dessas faltas, o empregador colocou ela por justa causa, né? E na Justiça do Trabalho, isso foi revertido justamente com base na medida que a senhora está falando. Então, ela teve que ter um apoio emocional para poder fazer uma medida protetiva, para poder ser reconhecida, né, como mulher vulnerável, que estava sofrendo violência doméstica, para aí ser revertido na Justiça do Trabalho essa situação e ela pôde receber todos os seus direitos e seguir com a sua vida. Indenizar, né? E ser indenizada. E também tem o auxílio que o governo implementou também, que é como se fosse
como se fosse o Bolsa Família, porém é um auxílio aluguel para a mulher em situação de vulnerabilidade, para ela conseguir, saiu do abrigamento, vai para uma casa, mudou-se de estado, vai para outra cidade. Então, o governo ele consegue lhe beneficiar com esse auxílio para que consiga manter um aluguel por um tempo, já que não está mais na mesma residência que antes, não é? E pegando um pouco da vivência pessoal de cada uma de vocês, porque vocês são mulheres que conseguiram uma realização profissional extremamente competentes, mas o sucesso também tem um preço. Vocês sentem que tiveram que trabalhar o dobro ou bem mais do que um homem teria que trabalhar para poderem se consolidar como essas excelentes profissionais? Sim. Sim, isso é verdade. Muito. Até porque a gente trabalha fora e dentro de casa, né? É. Apesar de que, assim, existem alguns companheiros, né, que ajudam muito. O meu, graças a Deus, me ajuda muito. Eu tenho 2 filhos, mas a responsabilidade mais, quer queira, quer não, é da dona da casa, né? Então, fica assim, trabalhando. E também, eu já fui funcionária do comércio, e a gente sabe que o comércio, como diz assim, muitas pessoas sofrem por algumas questões e o comércio não reconhece isso. E a gente até, fugindo um pouquinho da pauta, a gente até está entrando em contato com a ACA para a gente ter uma conversa com os empresários e justamente isso, porque eles podem ser grandes parceiros quando a mulher é vítima de violência, né? Quando ela precisa faltar, que não dá uma explicação lógica de início, que no outro dia aparece com o olho roxo, ou assim, situações, eles também podem ser parceiros de acionar a secretaria para que a gente possa dar suporte a essa mulher, né? Hoje a gente está com um projeto aí, Papo de Homem, que é justamente para a gente trazer os homens para essa causa, porque é gigante essa luta, a violência contra a mulher, cada dia ela está maior, por mais que se mostre na mídia, né? As leis, a semana passada a gente teve 6 agressores presos, né? Mas ainda tem 2 aí que a polícia não conseguiu localizar de espancamentos bárbaros. Mas ainda é pouco o que se faz, né? As mulheres precisam de mais, elas precisam viver em um mundo que elas não tenham medo de andar, que elas não tenham medo de realizar seus sonhos, que elas não tenham medo de ir para onde ela quiser, com a roupa que ela quiser. Então, a gente precisa criar uma força, uma união, para que todas as esferas se juntem e dê às mulheres essa condição. Exatamente. E assim, como você, Thelma, falou, nós que estamos na linha de frente, estamos porque conquistamos esse lugar, né, com muito estudo, com muito esforço, mas saibam que a mulher que consegue ficar ali, sustentar aquele papel, tem alguém em casa que consegue também se unir, não é? Tem alguém em casa que apoia, tem alguém em casa que sustenta emocionalmente, porque não é fácil, é uma barreira que enfrentamos, que todos os dias que saímos de casa, a gente sabe que vai enfrentar uma barreira do lado de fora. Muitas vezes, em reuniões, não temos a nossa voz ouvida, não é? Então, temos que nos impor para poder saberem que estamos ali presentes, escutarem a nossa opinião e validar a nossa opinião. Não é apenas ouvir por ouvir, tá certo, tá certo. Depois a gente pensa direitinho sobre o que você falou. Não, é certo, isso mesmo. Vamos colocar em pauta, vamos colocar para frente a sua ideia, porque nem sempre a nossa ideia realmente é validada. Então, muitas vezes, as pessoas olham para mulheres num posto de poder e dizem, tem até um estudo que fala sobre isso, que as mulheres que estão em algum setor, por exemplo, são prefeitas, são governadoras, são delegadas, vocês podem ver que a maior parte das vezes que elas aparecem na mídia, ou então que você vai encontrar com elas, elas estão com a cara fechada, estão em postura para poder mostrar que elas têm poder ali. Certo? Então, nós temos que estar todo o tempo nos impondo
mostrando que temos o direito de estar ali para sermos respeitadas, né? Tem até um memezinho que apareceu na internet que eu vi algumas mulheres fazendo, que era assim, você trabalha na procuradoria? Com qual procurador? Ai, eu sou a procuradora. Você trabalha no Ministério Público com quem promotor? Eu sou a promotora, né? Então, nunca imagina uma mulher no poder, né? Então, é importante a gente cientificar isso, principalmente agora que está vindo as eleições, que as mulheres têm a possibilidade, sim, de estar nesse papel. Infelizmente, passamos por essas barreiras, mas que é necessário passar, porque a gente ainda vive numa sociedade que estruturalmente é preponderantemente machista, né? Realmente, eu tenho que só fidelizar o que vocês colocaram, que é exatamente isso que a gente vivencia. Quando você colocou aí, Ingrid, que as mulheres estão de cara fechada, estão impostas, e eu escuto muito do meu companheiro dizer assim, você entra assim, com o nariz, como o povo diz, né? O nariz para cima, parece que é a dona do mundo em todo canto. Mas é essa postura que eu tive que assumir, e acredito que todas vocês também, para que a gente possa ser respeitada. Então, tá entrando ali alguém. Então, se entra de cabeça elevada, se entra com a postura fechada, eu não posso nem dar um oi, porque eu preciso primeiro saber quem é a pessoa, né? Então, é esse posicionamento para todos nós que estamos no lugar de poder, que temos que adotar, porque se não chegarmos nessa situação e desse jeito, nós não somos ouvidas. Doutora Ingrid tem toda a razão, nós não somos ouvidas. E não é fácil, todos os dias, estarmos nesta posição, né? Porque, além de tudo, nós representamos outras pessoas. Nós temos os olhares de outras meninas, mulheres, né, que dizem assim, fico muito feliz quando professora, olhe professora, um dia eu vou também ser uma professora. Menina, aquilo ali me enche o coração. Professora, um dia você é advogada. Por quê? Porque nós estamos dando um exemplo que é possível. Sonhar para as mulheres tem que ser possível, né? Então, a gente tem que ter isso em mente. E, como dizem, gostam de usar, é uma palavra maravilhosa, nos empoderarmos de verdade. Todas nós, brancas, pretas, pardas, porque esse é o nosso lugar e esse é o nosso momento. Minha gente, a gente não pode esquecer, em momento nenhum, que representamos 60% da população brasileira. Nós somos maioria. Por que a gente fica espremida, esmagada em lugares? De jeito nenhum. Né? E a gente tem que criar os espaços de poder também no legislativo. Não é só no judiciário. No legislativo a gente tem que aparecer. No executivo a gente tem que ter mulheres governadoras, mulheres prefeitas, né? Tenho muito orgulho de dizer que nós temos uma mulher presidente da OAB em Pernambuco, aqui na nossa seccional também, doutora Marcela. A primeira presidente. Então, assim, é lugar de orgulho. Então, para mim, a gente tem que continuar trilhando esse caminho. E que fomos a única subseção do Brasil a ter, antes da paridade de gênero, a ter uma subseção com toda a gestão mulher. Era presidente, era vice-presidente, era as secretárias. Então, toda a gestão da subseção da diretoria de Arco Verde já foi toda feminina. Composta foi a única do Brasil, né? E hoje em dia temos a primeira mulher sendo presidente da OAB. Quando você vai lá na OAB Pernambuco, em Recife, você se depara logo com um paredão de fotos só de homens. Toda vez que eu vou em qualquer lugar, vou numa câmera, eu olho logo as fotos. Então, você só vê homens ali encampados. Então, temos a primeira mulher como presidente, né? Para vocês verem, durante tantos e tantos anos, como é difícil a aceitação e como é um trabalho em conjunto, porque para a Ingrid ser eleita, Ingrid Zanella ser eleita, foi um trabalho em conjunto de todas as subseções para que nós tivéssemos, de fato, essa realização. Então, temos a governadora, né, do estado e temos a presidente da OAB, Ingrid Zanella, não é verdade? E assim, só pegando um gancho no que você falou e que a gente estava comentando, que as mulheres elas precisam estar sempre em posição de
hierarquia, né, de poder e mostrar esse poder por meio da nossa postura, essa linguagem corporal, não é? Então, quando a gente mostra muita vulnerabilidade, as pessoas tendem a querer pisar em nós, dizer que a gente não merece estar ali. Ou então, quando nós somos muito risonhas, então é porque a gente está sendo muito alheia a qualquer coisa que pode acontecer. Aconteceu até no Big Brother Brasil, né? Porque eu nem assisto, mas foi tão divulgado aquela polêmica do rapaz que foi tentar beijar a menina à força e ela disse, mas eu não tenho interesse de lhe beijar. Ele fez, mas você estava rindo para mim. Eu achei que isso fosse um convite. E aí, mostra-nos também que cada uma já passou por isso, de uma outra pessoa, um homem, achar que nós estamos dando poder a ele a partir do momento em que nós somos simpáticas. Então, até é proibido para nós sermos simpáticas, porque se formos simpáticas, nós estamos dando direito para o outro dele nos desrespeitar. Então, por isso que muitas vezes a gente acaba exercendo essa postura profissional, não só profissional, mas em qualquer lugar que a gente vai andar, a gente tem que andar erguida, ereta, com o nariz em pé, porque mostra ali que ninguém pode chegar e tirar o nosso direito, que é nosso, e nos desrespeitar de qualquer forma. A gente percebe, né, diante disso tudo, que é preciso um maior engajamento do homem, porque ele nasceu de uma mulher. Não é? Exatamente. Às vezes ele tem uma irmã, tem uma avó, tem filhas. Então, é uma luta da sociedade. Eu sou casado, eu tenho minha esposa, eu tenho 2 filhas, e eu desejo muito, realmente, que toda a sociedade se envolva e participe nessa luta e contribua para essas conquistas. Por isso que eu vou deixar aqui o microfone aberto para que cada um de vocês passe uma mensagem final para a nossa audiência daqui de Arco Verde, de região, de como é que podemos contribuir para que essa luta ela se fortaleça cada vez mais. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o cerne do problema da violência contra a mulher, ele não começa com as pessoas que estão aqui ou com as pessoas que têm o papel de trabalhar contra essa violência. O cerne do problema e a forma que a gente vai fazer com que essa violência ela comece a diminuir é dentro de casa. É no cuidado e na proteção das suas filhas e dos seus filhos e na educação, porque a educação ela não é papel só da escola, ela é papel dos pais que têm ali seus filhos e mostram para eles o certo e o errado. Então, não é porque você tem um filho que ele tem direito a tudo e ele pode chegar e tem permissão de chegar em qualquer menina de qualquer forma, não é? Que nem aquela frase que antigamente, que muito aqui no interior se fala, segure suas cabritas que o meu bezerro está solto, não é assim? Pronto, essa frase é uma das frases que ela precisa ser eliminada. Ela precisa ser eliminada do vocabulário de qualquer pessoa, porque é nessas pequenas atitudes que a gente começa a transformar a sociedade. Porque frases como essas, que são aceitas socialmente, elas nos mostram a forma como a sociedade pensa sobre o direito da mulher. Porque se eu solto o meu bezerro, permitindo que, como solta a minha cabrita, que os bezerros estão... Se eu faço isso, eu faço com que as mulheres, elas estejam ali disponíveis para que o seu filho desfrute delas. Não, nós temos direitos e nós precisamos ser respeitadas numa sociedade. Então, inicialmente, é necessário que a gente reveja nossas atitudes, reveja como a educação ela acontece dentro de casa, porque o nascedouro da violência é dentro de casa. E outra coisa muito importante, e que eu quero deixar ciente, que inclusive eu estava falando ontem no Instagram, é que o homem que agride uma mulher, o homem que abusa do direito de uma mulher, ele não é um monstro. Não é. Ele é uma pessoa que está do seu lado, ele é uma pessoa que está na sociedade, ele é uma pessoa que tem nome, tem sobrenome, tem respeito, tem consideração. Então,
Quando nós transformamos esse homem em um monstro, a gente mostra para os outros homens que esse homem é um homem diferente deles. Então, muitas vezes os outros homens vão enxergar aquele homem como uma pessoa diferente, de fato. Então, não é aquele meu amigo que senta comigo para tomar uma cerveja. Não é aquele meu amigo que eu levo para minha casa para um almoço. Não, essa pessoa que eu conheço, ela é uma pessoa de casa, uma pessoa da família, uma pessoa tão simpática, tão gentil. Não tem como ele cometer uma violência contra a mulher, ele não é um monstro. Então, quando nós transformamos esse agressor em um monstro, a gente retira dele o indivíduo comum que está na coletividade. Então, é necessário que a gente esqueça que o indivíduo que comete uma violência doméstica, ele não é um monstro, ele é uma pessoa que está no nosso cotidiano, entende? E outra coisa, a sociedade, ela não está doente. A sociedade, ela apenas reflete os ensinamentos que vêm de tempos remotos para a eternidade. Então, é necessário que a gente acabe com esses ensinamentos patriarcais, acabe com o machismo, perceba que a sociedade ela tem um trabalho a cumprir, certo? E deixe de fazer com que, não, é apenas trabalho da Secretaria da Mulher, é apenas trabalho da delegacia, é apenas o trabalho do tribunal. Não, é um trabalho coletivo de todos, e todos precisamos nos movimentar todos os dias, acabando com essas frases machistas que são ditas numa mesa de bar, numa mesa de almoço, no trabalho. Então, a cada vez que a gente vai acabando e envergonhando a pessoa que acha comum falar esse tipo de frase, a gente vai cortando, vai minando a violência contra a mulher. Doutora Ingrid é perfeita, né? No que coloca, a colocação é perfeita. Eu concordo com a doutora Ingrid. E a minha fala final é que a gente aposte na educação. A gente tem que apostar na educação de casa, na educação na escola, né? O trabalho desenvolvido por Lucitelma nas escolas, por incrível que pareça, é o início, é o começo de despertar, né? Os futuros homens estão hoje crianças, adolescentes, e a gente precisa ensinar a eles como lidar com as mulheres. As mulheres, elas não são iguais do início do século passado. As mulheres hoje, elas têm voz e vez. E hoje elas têm conhecimento do que podem e do que não podem fazer. Então, meu recado é para que todas nós possamos nos dar as mãos, né, de sermos uma rede de apoio e levarmos nessa rede de apoio os homens, aqueles nossos filhos, sobrinhos, colegas, amigos, né? Amigos das nossas amigas, amigos das nossas filhas, para que eles também tenham conhecimento e possam ser sensibilizados com a responsabilidade de ter junto de si um ser humano que é uma mulher. Um ser humano capaz, potente, inteligente, sagaz, né? E conseguir criarmos aí uma rede de apoio para todas nós, independente de serem homens e mulheres. Este é o meu recado. A educação é o caminho. Pois o que eu queria dizer às mulheres é que elas nunca deixem ninguém dizer ao contrário, que elas são fortes, que elas são poderosas, que elas devem assumir seu papel na sociedade, que elas devem lutar por aquilo que desejam, que elas podem ser o que quiserem, ir aonde quiserem, fazer aquilo que quiserem. As mulheres são donas das suas vontades, dos seus destinos. E que não se calem. Nunca aceitem a violência, nunca baixem a cabeça para um agressor. Vocês têm proteção, vocês têm ajuda, vocês não estão sozinhas. Exatamente. Hoje não foi só um papo de advogado. Hoje foi um dia para a gente conscientizar sobre o direito da mulher ser respeitada em casa, no trabalho, na rua. O lugar da mulher é onde ela deseja estar e com dignidade. Então, eu deixo um recado. Se você aprendeu algo novo aqui nesse episódio, ou se você conhece alguém que precisa ter conhecimento que a OAB e a Secretaria da Mulher estão de portas abertas para receber, para acolher essa mulher, não guarde esse vídeo só para você.
divulga. Divulga no grupo da família, divulga no grupo do trabalho, mas o importante é que a informação segura ela seja utilizada como a primeira linha na frente dessa batalha. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Espero recebê-las novamente e que a gente consiga levar o direito para quem realmente importa, que é a vida de cada ouvinte, cada espectador. Muito obrigado, até o próximo episódio. Até logo. Muito obrigada.